por mim, tá bom? Estenda a mão para cá e ore, pedindo que a palavra de Deus seja ministrada, venha do altar do Senhor, seja realmente para Deus, de Deus para nós, amém? Ore por mim nesse momento. Meu Senhor e meu Deus, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, obrigado, Senhor meu Deus, porque tu tem cuidado de nós. Eu peço, Senhor meu Deus, que o teu Espírito Santo me unja para compartilhar, Senhor, a tua palavra com cada familiar, com cada pessoa, com cada filho teu, com cada filha tua que está, Senhor, acompanhando esse culto. Senhor meu Deus, vem ungir meus lábios para que a tua palavra chegue até os corações e gere frutos 30, 60, 100 por um, e que o Espírito Santo, Senhor, traduza a tua santa palavra em espírito e vida que está por trás da letra. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Senti a presença de Deus muito forte. A gente não precisa sentir a presença de Deus, eu sei que Ele está, mas eu senti a presença de Deus muito forte durante essa oração. Isso, na minha experiência pessoal com Deus, é porque Deus tem algo muito importante para falar conosco. Então eu peço que tu preste bem atenção. A gente não precisa sentir Deus, né? Porque a gente sabe que Deus está ali pela fé, mas eu estava orando e Deus me tocou de uma maneira diferente e eu creio que Deus tem algo muito importante para falar conosco. Eu te convido a abrir o calendário litúrgico do terceiro domingo, da terceira semana de Quaresma. Ele tem como evangelho Lucas capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9. E é o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer a leitura do calendário litúrgico de domingo, do terceiro domingo da Quaresma, Lucas, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9. Amém? Vamos fazer a leitura, vocês acompanham aí. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não era, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou achais que aqueles 18 sobre quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todo igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurando fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que ela ainda ocupa inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier e dar frutos, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Senhor meu Deus, obrigado pela tua palavra, que é espírito e vida para as nossas vidas. Pai amado, dá-nos entendimento. E mais do que isso, fazer que nós possamos colocar em prática aquilo que tu queres falar conosco hoje. Em nome de Jesus. Terceiro domingo, terceira final de semana, terceira semana de preparação para a Páscoa, nesse período quaresmal, nesse período de 40 dias, em que a gente se prepara, né? O pessoal às vezes está já em outubro enfeitando as festas, as casas para o Natal. Não tem nada errado, pode enfeitar. Acontece que se a gente se prepara para o Natal, que é uma festa importante, a gente deve homenagear Jesus por ter deixado sua glória e ocupado nosso lugar, vindo, né, se fazer ser humano conosco. E lógico que isso é mais que suficiente para a gente comemorar. Temos que comemorar mesmo, e homenagear Jesus mesmo. Mas a Páscoa é a conclusão da nossa fé. É o mistério máximo da nossa fé, que esse Jesus que nasceu como uma criança, mas ele cresceu como um ser humano, ele pregou, ele curou, ele libertou, ele expulsou demônios, mas ele também morreu pelo perdão dos nossos pecados. Mas se ele tivesse só morrido, seria só uma morte. Mas mais do que isso, ele venceu a morte, ressuscitou e vive e reina para sempre. Essa é a maior festa, né, que ele que ressuscitou, ele que nasceu, prometeu que veio, que viria e veio. Ele que prometeu que pagaria o preço pelos nossos pecados, pagou na cruz.
Ele que prometeu que venceria a morte e ressuscitou no terceiro dia. Ele que prometeu que enviaria o Espírito Santo, enviou o Espírito Santo. E ele também prometeu que voltaria em breve. Pelos sinais que nós temos visto, a gente não pode dizer uma data, não sabemos se vai ser amanhã, se vai ser daqui a 3 anos, se daqui a 50 anos, mas a gente sabe pelos sinais que a volta do Senhor é breve. Ele prometeu e cumpriu, ele prometeu que vinha e veio, ele prometeu que pregaria e pregou, ele prometeu que curaria, libertaria, expulsaria demônios, fez tudo isso. Ele prometeu que pagaria pelos nossos pecados, ele pagou. Ele prometeu que ressuscitaria, ressuscitou. Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo, enviou. Ele prometeu que levantaria homens de Deus, ele levantou e tem levantado até hoje. E ele prometeu que voltaria, e ele ainda não voltou. Então, mais esse preparo é muito mais do que se preparar para uma festa litúrgica no calendário anual da Páscoa, mas também que seja um preparo para a verdadeira Páscoa que irá acontecer quando o próprio Senhor Jesus, que já ressuscitou e não morre mais, ele não morre na Sexta-feira Santa para ressuscitar no domingo de Páscoa, ele está vivo para sempre. A gente só lembra na Sexta-feira Santa, da sua morte, e a gente lembra no domingo a sua ressurreição, mas ele está vivo e reina, ele há de voltar. E a gente tem que estar preparado para isso. E daí, nesse terceiro domingo de preparação para a Páscoa, nesse terceiro domingo de Quaresma, a palavra de Deus nos desafia em Jesus para a gente deixar de lado alguns erros que nós aprendemos com o mundo. A gente acha, aquele ditado que tu já deve ter ouvido muito isso, aqui se faz, aqui se paga. Procura, meu irmão, aqui na Bíblia esse ditado. E tu não vai encontrar. Se alguém encontrar aqui se faz, aqui se paga, aqui na Bíblia, bota aqui embaixo nos comentários, não, pastor, tu não leu a Bíblia direito, porque está ali, livro tal, capítulo tal, versículo tal, mas não está. Esse ditado não é bíblico, esse ditado não é de Deus. O mundo não é justo, porque o mundo jaz no maligno. Então, sim, algumas coisas. Então, existem pessoas boas que sofrem, existem pessoas más que não sofrem nesse mundo. Porque o mundo não é justo, mas Deus é justo. Deus é justo. E essa palavra de Jesus é justamente sobre essa ideia do que aqui se faz, aqui se paga. Né? Quando Jesus está falando, né, vem falar assim, Jesus ficou sabendo lá que tinham os judeus lá em Roma, e o governador de Roma lá, o imperador, pegou esses judeus, matou, e pegou o sangue desses judeus e derramou nas oferendas junto com os deuses de Roma. Eles devem ter, para merecer isso, eles devem ter feito algo muito ruim para eles terem merecido isso. E sabe lá, na cidade de Siloé, que estavam construindo uma torre, caiu a torre e morreram 18 pessoas. Essas pessoas mereceram, né? Deviam estar desviadas para merecer um castigo tão grande. E Jesus não. O que vocês estão pensando? Vocês acham que vocês são mais santos do que esses que foram mortos pelo imperador e enterrado e jogado no sacrifício junto deles? Vocês acham que vocês são mais santos do que esses que sofreram um acidente de trabalho e morreram na construção da torre de Siloé? Não, isso, ele diz assim, vocês todos estão sujeitos a isso, vocês podem passar por isso, todos nós estamos sujeitos. Vocês acham que essas pessoas que morreram de Covid eram mais pecadores do que nós que talvez não tenhamos morrido? Não. Né? As pessoas, daí eu fiquei tão triste de ver cristãos, porque isso não é coisa que cristão faz. A pessoa está desviada quando tem um pensamento desses. Pessoas assim, rejubilando, de pessoas achando graça quando uma pessoa ímpia, quando uma pessoa pecadora, pessoa que não era que não conhecia Jesus, que não estava salvo por Jesus, morreu de Covid, o pessoal, morreu esse filho do diabo. A palavra do Senhor diz que Deus não se agrada na morte do ímpio. Deus fica triste quando um ímpio morre, gente. Sabe por quê? Porque quando um ímpio morre, quando uma pessoa que não se arrepende morre, e Deus perde um filho. Tanto justo quanto ímpio, tanto crente quanto não crente, todos eles são filhos de Deus. Qual mãe que perde um filho, mas aquele filho era bem bagunceiro, aquele filho usava droga, aquele filho bebia, aquele filho era brigão, aquele filho era desonesto, e um outro filho bem querido. Daí o filho desonesto morre. A mãe vai ficar feliz? Não, a mãe vai ficar triste.
O pai vai ficar triste. Se nós que somos maus amamos mesmo os nossos filhos maus, que dirá Deus que nos criou para ser filho dele? Então, quando morre uma pessoa ímpia, Deus, a palavra do Senhor diz que Deus se alegra na morte dos seus santos. Por quê? Porque quando um santo morre, ele volta para casa. Ele volta para casa. Mas quando um ímpio morre, ele vai para o inferno. Ele se afasta do Pai. E isso é doloroso. O diabo sabe, meu irmão, minha irmã, que não pode tocar em Deus. Então, sabe o que o diabo faz para atingir Deus, para entristecer Deus? Ele impede que as pessoas se convertam, afastam a pessoa da igreja e depois mata. Para dizer, eu não posso te tocar a Deus, mas acabei de roubar um filho teu. E daí eu fiquei tão triste durante o período de pandemia, eu via nas redes sociais as pessoas que se dizem cristãs, não são, quem fala isso não é cristão, dando risada e achando bonito, porque pessoas que não conheciam Jesus, pessoas que não eram salvas, pessoas que não tinham o evangelho do Senhor Jesus na sua vida, morrendo de Covid e dizendo, bem feito esses filhos do diabo. Que é isso, gente? Que é isso? Pensa na tristeza de Deus perder filhos e filhas para uma doença. E outra coisa, né? E outra coisa, quantos crentes e homens de Deus morreram também da mesma doença? Ninguém é mais santo do que... Só existe um santo na humanidade. Jesus Cristo, Filho de Deus, é o único santo na humanidade. Nós não somos mais santos do que aqueles que não conhecem Jesus. A diferença é que nós estamos perto do Pai. Jesus está dizendo isso, vocês acham? Daí a gente ouve de fulano de tal, teve um terremoto em tal país, mas aquele país não é de Deus. E teve terremoto porque Deus está matando as pessoas. Não, Deus não quer matar as pessoas. Deus quer que as pessoas se salvem. Deus quer que as pessoas encontrem o caminho de casa. Lembro muito da minha mãe, quando ela estava nos últimos dias, ela estava muito fraca, e ela disse assim, Dani, eu sei que vocês estão orando para que eu fique, mas eu estou cansada, eu quero voltar para casa. Quando ela disse eu quero voltar para casa, não estava dizendo que queria voltar para casa do meu pai, né, para casa física. Quando ela disse eu quero voltar para casa, ela disse eu quero ir para junto de Deus. Ela queria ir para junto de Deus. E eu sei que Deus a levou porque ela era amiga de Jesus. Quando um justo morre, por isso que a Bíblia diz, Deus se alegra na morte de um justo, porque quando um justo morre, ele vai para casa. Mas quando um ímpio morre, é Deus perdendo um filho. Então, se tu cometeu esse erro, tu pode agora pedir perdão, Senhor, perdão, eu não sabia disso. Tu não estava rindo do diabo quando tu fez isso, se tu fez. Mas tu estava rindo de Deus. Né? Se coloca no lugar de Deus, vendo um filho dele morrer. Um filho que perdeu o caminho de casa. Jesus está dizendo que nós somos filhos. Ninguém é santo. O fato de nós irmos para o céu é porque nós estamos junto com Jesus. É por isso que o diabo quer te tirar da igreja. É por isso que o diabo quer que tu desista de participar dos cultos. É por isso que o diabo não quer que tu participe do discipulado. É por isso que o diabo não quer que tu leia a Bíblia, que tu vá nos cultos de oração. É por isso que o diabo fica te tirando dessa live. Cada pouquinho acontece uma coisa e tu vai lá, vai ver na outra coisa. Porque ele não quer que tu ouça essa palavra. Porque é isso que o diabo faz. Ele engana, ele ludibria, ele seduz, ele tira a pessoa da presença de Deus para depois matar e dizer assim para Deus, não posso te tocar, mas tu tem menos um filho. Jesus está dizendo para nós hoje, através de Lucas capítulo 13, nós não somos mais santos do que aqueles que morreram de Covid. Nós não somos mais santos do que aqueles que sofreram um desastre. Nós não somos mais santos do que aqueles que foram mortos na China, nos países árabes, onde há perseguição cristã, nos países da África, onde há perseguição aos cristãos, na Coreia do Norte. Nós não somos mais santos do que essas pessoas que estão sendo mortas. E se nós não nos arrependermos, nós somos sujeitos às mesmas coisas. A diferença não é a gente está sujeito à doença enquanto Jesus não voltar. No céu não vai ter doença, mas aqui tem. No céu não vai ter acidente, mas aqui tem. No céu não vai ter falta de dinheiro, mas aqui tem.
Enquanto a gente não for para a casa do Pai, a gente vai passando por tudo isso. O que nós temos que fazer para garantir que vamos estar na casa do Pai? É estarmos na casa do Pai desde agora. A igreja é o lugar mais perto da casa de Deus que nós temos. E toda vez que tu se reúne na casa de Deus, tu está renovando tua aliança com Ele. Por isso que o diabo tanto está botando coisa na tua cabeça. Tu pode ir em tudo quanto é lugar que o diabo deixa. Mas ele bota na tua cabeça que tu não pode ir no culto. No culto não tem tempo. No culto não dá. No culto é perigoso. Ir nos vizinhos não é perigo. Ir no mercado não é perigo. Ir trabalhar não é perigo. Fazer um passeio não é perigoso. Agora, ir no culto, não, lá não dá. Né? Claro, porque o diabo quer te manter longe da casa de Deus. Jesus está dizendo que nós estamos sujeitos a pegar uma doença, nós estamos sujeitos a sermos assassinados, como aqueles judeus foram assassinados em Roma. Nós somos sujeitos a sofrer um acidente. Isso faz parte da vida. E Jesus diz, nós temos que nos arrepender, nós temos que voltar para a casa de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados e estarmos com Deus. Daí Jesus conta uma parábola para explicar. Ele conta que um dono de uma terra, ele ia visitar a figueira, e a figueira, na tradição judaica, Jesus era judeu, né, lembrando, a figueira na tradição judaica quer dizer provisão, quer dizer aquilo que nos alimenta, né, um fruto forte, vamos dizer assim, né, a figueira. O dono da terra ia lá procurar a figueira e não encontrava figo. E foi no primeiro ano, e foi no segundo ano, e foi no terceiro ano, nada de figo. E daí o dono da figueira chega porque estava cuidando, né, o horticultor que estava cuidando ali das coisas do dono, né, estava cuidando do pomar, da vinha, estava cuidando da figueira, e disse, olha, pode cortar, porque isso aqui está gastando a terra, está sugando a água da terra, prejudicando as outras coisas em volta e não está dando fruto nenhum, então pode cortar. Mas aquele que cuida, né, da lavoura, aquele que cuida da horta, aquele que cuida do pomar, diz assim para o dono, Senhor, tu tem razão, não está dando fruto mesmo, isso mesmo. Mas espera, dá mais um ano. Nesse um ano eu vou cavar em volta, eu vou colocar adubo, vou regar, vou acompanhar. E daí sim, se ano que vem, com tudo isso, ela ainda não der fruto, então tá, pode mandar cortar que eu corto. Quem é? Entendam isso, que Deus, a longanimidade de Deus, longanimidade quer dizer paciência, a paciência de Deus. Né? É como, quem é o dono da igreja? Quem é que, né? O dono da igreja não é o pastor, não é o bispo, o dono da igreja não é a família construtora, ou a família que dá o maior dízimo, ou a família mais antiga. O dono da igreja é Jesus Cristo. Ele que é o dono desse pomar chamado igreja. Ele que é o dono dessa figueira chamada igreja. Ele que é o dono das nossas vidas. É Deus. Jesus é o que cuida, o Filho de Deus, né? O Filho do dono. E daí chega o dono e diz assim, mas essa pessoa há tanto tempo tem recebido a palavra, essa pessoa há tanto tempo tem recebido visita de pastores, de missionários, essa pessoa há tanto tempo tem sido convidada para participar da igreja, mas ela não participa, ela não se converte, ela não muda de vida, não quer saber de nada. Acho que chega por hoje. Mas Jesus intercede por nós e diz assim, espera, Pai, eu ainda vou enviar outras pessoas para dar um pouco mais da palavra, pessoas para chamar a atenção, vamos dar mais um prazo para essa pessoa. E essa pessoa vai poder se arrepender, essa pessoa vai poder participar dos cultos, essa pessoa vai contribuir com seus dízimos e ofertas, essa pessoa vai mudar de vida. Porque eu vou enviar mais pessoas para ministrar na vida delas. Agora, se passado esse prazo, ela não voltar para a igreja, ela não mudar de vida, aí sim, daí tu pode entregar para Satanás, porque daí não tem o que fazer mesmo. Deus tem nos dado a oportunidade nós estamos sujeitos à doença, nós estamos sujeitos à velhice, nós estamos sujeitos a acidentes, nós não estamos no céu ainda, nós não ressuscitamos ainda. Na ressurreição, sim, nós teremos perfeitos, mas ainda que não. Jesus está dizendo, não sou eu que estou dizendo, Jesus está dizendo que nós somos sujeitos a um acidente de trabalho, nós somos sujeitos até a um assassinato,
Nós somos sujeitos a tudo isso. Jesus disse, de igual modo perecereis. Jesus está dizendo, nós somos sujeitos. Mas Jesus está nos chamando a um arrependimento. Ele está dizendo, Deus está nos dando a oportunidade para se arrepender. Mas a longanimidade de Deus, Ele já foi longânimo há tanto tempo. Ele tem acompanhado a tua vida, Ele tem acompanhado cada vez que algum pastor, uma pastora, um missionário, um evangelista vai na tua casa pregar a palavra, te convidar para a igreja. Ele tem acompanhado toda vez que tu está escutando o rádio ou tu está escutando, está vendo na internet uma pessoa falando a palavra de Deus. Ele está acompanhando a vida. Ele sabe se tu tem frutificado ou não. Se ele sabe. E se tu tem frutificado, ele está feliz contigo. Se tu está participando da igreja, ele está feliz contigo e tu não tem o que se preocupar. Porque na hora que tu for chamado dessa vida, tu vai ser chamado para ir para casa, para a glória de Deus. Porque tu tem se mantido firme. Porque tu tem se mantido em oração. Porque tu tem contribuído, tu tem feito parte do reino de Deus. Mas se por acaso qualquer um de nós não estivermos dando esses frutos, estivermos afastados de Deus, Deus está nos dando essa oportunidade para que a gente possa voltar para a casa dele. Para que a gente possa dar frutos. Dar fruto é coisa que apareça. É participar mesmo. É contribuir mesmo. É querer fazer parte do discipulado. É querer fazer parte dos cultos. Ele está nos dando essa oportunidade. Ele não ceifou nossa vida ainda. Ele está nos dando essa oportunidade para que a gente frutifique. E na medida que a gente começar a frutificar, essa sentença de morte que estava sobre nós porque a gente não está frutificando, vai ser retirada. Eu lembro, né, que eu falei semana passada daquela canção 269 do Inário Evangélico que os metodistas usam, né, conversão. Houve um dia que eu vi meu pecado e senti sobre mim o duro gládio da lei. Se a gente está negligenciando a igreja, se a gente está negligenciando as coisas de Deus, se a gente está se afastando do reino de Deus, se a gente não tem um compromisso com Deus, sobre nós está uma sentença de morte. Mas se a gente voltar para Cristo Jesus, essa sentença é cortada, é tirada de nós. Da mesma maneira, né, se aquela árvore que não estava frutificando voltar a dar frutos, ela é mantida na horta, ela é mantida na lavoura, ela é mantida no reino. Meu querido, minha querida, se tem uma coisa que realmente importa, mais importante, e eu já tenho falado, né, que o símbolo da Páscoa não é coelhinho, coelhinho não tem nada a ver com o símbolo da Páscoa. O símbolo da Páscoa é a ovelhinha, tá? Ensinem para as crianças, o símbolo da Páscoa é a ovelhinha. Mas mais importante do que botar a ovelhinha na porta, botar uma coroa de espinhos na porta, mais importante do que isso, nessa quaresma, do que tu colocar enfeites para a Páscoa, é tu voltar para a casa de Deus, é tu se arrepender dos teus pecados. Acidentes, doenças, assassinato, velhice, todos nós estamos sujeitos, Jesus diz isso, da mesma forma sofrereis. Quem diz é Jesus, não sou eu. Lucas capítulo 13 diz, da mesma forma sofrereis. Pessoas sofrem acidente, vocês também podem sofrer. Pessoas são mortas, vocês também podem ser mortos. Pessoas são doentes, vocês também estão. Da mesma forma, mas precisam se arrepender. Se a gente se arrepender, a gente está seguro. Seguro e firme nas promessas de Jesus. E mesmo que a gente perca a vida física, nós teremos a vida eterna, a ressurreição. Jesus que ressuscitou primeiro, nos levará a se ressuscitar com Ele no último dia. Vida eterna para aqueles que se arrependem e voltam para a casa de Deus. Que nós possamos usar esse momento para estarmos em comunhão com Deus. E eu quero te convidar, para ti que talvez tenha se afastado. Claro, tem pessoas que estão, por exemplo, acamadas e não tem como sair da cama. A gente foi visitar hoje de manhã, a gente tem visitado essa manhã pessoas que não podem sair da cama. Essas pessoas, elas estão participando também, elas não estão deixando de participar. Elas estão participando ouvindo os devocionais da manhã, elas estão participando nos cultos online de sábado, estão participando pelo programa de rádio, elas não estão deixando de participar, mas elas não podem vir no culto presencial. Mas para ti que pode fazer visita na casa do amigo, para ti que pode ir no mercado, para ti que pode fazer um passeio, para ti que pode trabalhar, então tu tem esse compromisso com Deus de estar vindo no culto presencial. Amanhã de manhã,
Nós temos culto presencial às 9 horas da manhã na Canhada Funda, e amanhã de noite nós temos culto presencial às 19 horas aqui em Constantina. E Deus está te chamando e te dando essa oportunidade para te voltar a frutificar na casa dele, para que tu possa frutificar com a tua presença, frutificar com a tua doação do teu tempo, o teu envolvimento, o teu compromisso, também frutificando com o teu dízimo e com tuas ofertas. Frutifique, volte. Nós estamos sujeitos às mesmas coisas que todos aqueles outros ímpios que sofrem doença, que sofrem acidente. Nós estamos sujeitos a tudo isso. Da mesma forma nós sofremos. Mas para quem está com Deus, está seguro nas mãos do Senhor. Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, que nesse período de quaresma a gente possa entender, Senhor, quão importante é participarmos, Senhor. Quão importante é frutificarmos na casa de Deus. Que a gente possa retornar, Senhor. Retornar com o mesmo fervor, com o mesmo compromisso, com o mesmo zelo diante de Ti, Senhor, e frutificar. Senhor, meu Deus, obrigado pela oportunidade que Tu nos concede. Obrigado por não ter cortado nossa vida ainda, Senhor. Obrigado, Senhor, por ser longânimo e misericordioso e nos dar, Senhor, a oportunidade de estarmos na Tua presença. Mais uma vez, queremos voltar a Ti, Senhor, e voltar, Senhor, a frutificar, voltar a participar, a estar presente, Senhor, para que não sejamos desamparados. A Tua casa, Senhor, é o lugar que nos ampara. A Tua presença, Senhor, é a nossa segurança. Obrigado pela Tua longanimidade, Senhor, e nos comprometemos a voltar e frutificar. Obrigado pela Tua paciência, por essa chance a mais que Tu está nos dando. E nós não queremos perder essa chance e retornar à Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado por participar conosco. Vocês aí, cada um da família. Nós estamos encerrando o culto. Amanhã tem culto presencial. Você é convidado amanhã de manhã na Canhada, amanhã de noite